Boa tarde a todos. Então, dando continuidade, vou iniciar agora o capítulo 13. Esse capítulo tem o nome que a sua mão esquerda não saiba o que dá à sua direita. Isso quer dizer para fazer o bem sem ostentação. Então, nós vamos falar agora sobre caridade. E a gente vai ver que fora da caridade não há salvação. Nós temos os próximos capítulos aí. A gente tem o capítulo com esse título. E a salvação, né? Nós espíritas sabemos que é a evolução espiritual, chegar ao estágio do espírito puro, conhecer a verdadeira felicidade, né? E a gente viu que para chegar nesse estágio de espírito puro é através das reencarnações. Pouco a pouco a gente vai conquistando essa pureza e a gente aprendeu também com a reencarnação por que a gente sofre nesse planeta, por que uns sofrem mais do que os outros. Só que também a gente viu que, apesar dessas aflições, dessas diferenças entre nós, sofrimentos, a gente pode sim ser feliz aqui na Terra. Mesmo sendo um planeta de provas e expiações, nós temos aqui a felicidade relativa. Então, só depende das nossas atitudes para mantermos felizes, né? A gente não conhece a felicidade absoluta, mas temos a felicidade relativa e a gente precisa focar nela para ter o maior tempo de felicidade na nossa vida. No Livro dos Espíritos, na questão 921, os Espíritos dizem que se nós não nos afastarmos das leis de Deus e se praticarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, nós podemos ter uma vida muito feliz, relativamente feliz, de acordo com o que a nossa condição evolutiva nos permite. E como que a gente chega a ter essa felicidade, né? Quem vai nos mostrar esse caminho é o Evangelho, que é o nosso manual de conduta e de moral. Ele que nos mostra o caminho para essa verdadeira felicidade. E é por isso que a gente estuda ele aqui, para transformar a nossa vida, né? Afastar os maus espíritos pela nossa boa vibração. Então, para evoluirmos moralmente e espiritualmente, nós precisamos adquirir as virtudes que Jesus nos mostrou. A misericórdia, a paciência, a mansuetude, o amor ao próximo. E para conquistar todas essas virtudes, a gente precisa de uma delas, que é a principal, a humildade, né? Porque como ser caridoso sem ser humilde? Como ser pacífico, né? Tudo isso que a Angelita falou, a gente precisa ter humildade para aceitar uma agressão e não revidar. A gente precisa ter humildade para perdoar quem nos agredir, né? Então, a principal virtude é a humildade. O Espírito Lacordaire, no capítulo 7, ele diz que sem humildade nós apenas nos enfeitamos de virtudes que não temos. É como vestir uma roupa para esconder a deformidade do corpo. Ou seja, nós fingimos ser caridosos. Então, nesse capítulo, nós temos uma passagem do Evangelho de Mateus 6, que diz assim: tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus que vê o que se passa em segredo os recompensará. Mateus 6, versículos de 1 a 4. Então essa passagem ela nos mostra que nós precisamos fazer o bem sem ostentação, sem querer ganhar aplausos, elogios dos outros quando a gente estiver doando uma esmola ou auxiliando alguém, sem humilhar ou constranger quem está recebendo esse auxílio. Quando nós fazemos isso diante das pessoas para nos autopromover, a gente já recebeu a nossa recompensa, porque era isso que a gente buscava, né? Exemplo, quando a gente vai doar uma cesta básica e tira uma selfie, né? Você doando para aquela pessoa para postar nas redes sociais, para que as pessoas vejam e pensar assim: nossa, o Rogério é caridoso, né? Então, se eu fiz isso para me aparecer, eu já recebi minha recompensa, com Deus eu não tenho nada. Isso é um sinal de que nós damos mais valor nos homens do que em Deus. E que nós acreditamos mais nessa vida presente do que na vida futura, ou então que nós nem acreditamos que exista uma vida futura.
Então é dar para mostrar para os outros que nós somos bons e não por caridade. Quando a gente vê na televisão um empresário chega com a sua marca lá e doa uma quantidade muito grande de dinheiro na mídia, se a intenção dele era conquistar clientes, né, com essa boa ação dele, ele já também conseguiu o que ele queria aqui, a recompensa dele. Então com Deus ele não tem nada. A gente não pode dizer que é de todo ruim, porque serve para que outros empresários também possam doar, porque muita gente necessita, né? Então, é exemplo. Mas também não é só grandes valores. Se eu der uma moedinha que seja, querendo me aparecer, também não vou ter nada, não vou ter nenhuma recompensa com Deus. Seria só para me aparecer. Então, se forem feitas para mostrar, a gente já recebeu a nossa recompensa. Só que Jesus diz nessa passagem, tomem cuidado para que suas boas obras não sejam vistas. Ele disse para tomar cuidado, ele não disse para não fazer se alguém estiver olhando, né? O objetivo é exclusivamente ajudar o próximo e aliviar o sofrimento. Então é melhor nós doarmos mesmo que alguém esteja olhando, do que não doar e a pessoa que precisa ficar passando necessidade. O importante é com que intenção nós estamos doando. E a gente pode também muito bem, né, fingir que está se escondendo para fazer a doação e deixar uma pontinha aparente ali para que as pessoas pensem que você está fazendo em segredo, né? Essa é a falsa caridade. Então, mais uma vez, as doações, as esmolas têm que ser feitas sem humilhação e sem constrangimento para quem está recebendo. Segundo Jesus, quando nós auxiliamos de forma pública, somente quem recebeu é que ganha. Mas quando nós ajudamos em segredo, também ganhamos e somos recompensados na vida futura. Como diz Paulo, né? Ainda que eu doasse todos os meus bens e sem amor, de nada me valeria. Então nós vivemos num mundo onde fazer o bem sem ostentação ainda requer um esforço muito grande. Porque a maioria dos habitantes desse planeta ainda são espíritos imperfeitos que têm uma longa caminhada pela frente, que ainda nós não vencemos o orgulho e o egoísmo. Esses sentimentos ainda fazem parte da nossa natureza. Nós precisamos exercitar a caridade para libertarmos dessas imperfeições, desenvolver as virtudes necessárias para conquistar a nossa evolução. Para o verdadeiro cristão que acredita no processo evolutivo do espírito e que acredita na continuidade da vida, esses ensinamentos constituem uma meta a ser alcançada. Porque somente através da caridade e do amor ao próximo que nós vamos conquistar a evolução. A verdadeira caridade é aquela que nos faz sentir bem pelo simples fato de poder ajudar um irmão. Fazer o bem por prazer. Sem se preocupar se alguém está olhando e sem perceber que estamos fazendo bem, né? Como a Dulce disse semana passada aqui, esse trabalho, por exemplo, né, que a gente vem ver a melhora de cada um quando chega aqui e vai melhorando, é um prazer tão grande que não tem preço. Quando eu estava preparando esse estudo, eu vi algumas palestras de estudiosos do espiritismo, né? De alguns palestrantes renomados, e eu achei uma coisa interessante. Um palestrante disse assim: como dar com a mão direita sem que a outra fique sabendo, né? Se as duas estão ligadas no mesmo corpo, no mesmo cérebro, como que eu vou dar com essa mão e essa não vai ficar sabendo? Por mais que eu esconda uma mão, a outra está ligada, né? Será que isso é possível? Parece que não. Mas, se nós pararmos para pensar, né, quantas vezes nossos olhos piscaram no tempo que a gente está aqui no salão, a gente não percebe. Quantas vezes nosso coração bateu, a gente também não percebe. Quantos passos a gente deu até chegar aqui, né? Ninguém conta, porque já está no automático. Se parar um órgão desse, a gente percebe, né? Então, a caridade é assim. Como eu disse ali, a gente precisa exercitar, né? Então nós começamos fazendo esforços para fazer a caridade. Antes de conhecer o Espiritismo, de ter esses esclarecimentos da vida futura, da imortalidade do espírito, né? O corpo morre, a vida continua. Talvez a gente não dê muita importância para a caridade, né? Mas aí a gente começa a entender o sentido da vida, estudando o Espiritismo, de onde a gente veio, aonde a gente está, por que a gente está aqui, o que a gente precisa fazer e para onde que a gente vai.
E aí você entende que é necessário fazer caridade. Então você começa a exercitar e fazer um esforço para fazer a caridade. Aí no primeiro dia, você vai começar a fazer a sua caridade e você chega num semáforo que antes você chegava e já ia fechando o vidro porque tinha uma pessoa esperando lá para pegar uma moeda, e você já começa a trabalhar na sua cabeça. E você fala, não, vou ajudar. Antes você ajudava, você achava que aquela pessoa era jovem, forte, deveria trabalhar, né? Mas a gente não está preocupado com o problema dele, em ajudar ele a arrumar um emprego, nada. E aí você começa a fazer esforço, você doa, mesmo que seja forçado. No segundo dia você faz boas ações. Compra um produto de alguém que passa vendendo no seu trabalho, que antes você falava, nossa, mas de novo essa pessoa, né? E aí você ajuda porque aquilo vai fazer muita diferença na vida dela. Então você faz um esforço e você compra um lanche e doa para um morador de rua. No terceiro dia você já faz 4 boas ações, simplesmente para um pedestre atravessar, ele sorri, aquilo te faz bem. Você elogia um amigo seu no trabalho, que também faz bem. Você faz uma prece para um amigo seu, isso são caridades morais, né? Não precisa de dinheiro para fazer isso. E nós vamos aumentando cada dia mais. Com o passar do tempo, nós já não conseguimos mais contar quantas boas ações nós fizemos no dia. Aquilo passa a fazer parte dos nossos dias. E nós começamos o tempo todo a enxergar essas oportunidades de praticar o bem, durante o dia todo, no trabalho, na rua, em casa. E nessa hora, a nossa mão esquerda não vai saber o que está fazendo a direita, porque aquilo se tornou automático, e o bem maior quem recebeu fomos nós. Nós nem vamos perceber se tem alguém olhando, né? Porque nós não vamos estar preocupados em mostrar para ninguém. Então você vai doar, mesmo que alguém esteja olhando, porque a intenção não é aparecer. E assim a pessoa que está sendo ajudada também não será humilhada. Então nós faremos a caridade como se nós estivéssemos piscando, respirando, como se nosso coração estivesse batendo. É assim que o Espiritismo muda as nossas vidas. É assim que os ensinamentos de Jesus deixam a nossa caminhada mais simples e mais feliz. Porque a felicidade não está nos diplomas, não está na nossa conta do banco, no nosso carro bonito, na casa. A felicidade ela não está nas coisas materiais. A verdadeira felicidade está em poder ajudar as pessoas. Aí a nossa vibração muda, né? Nós começamos a atrair bons espíritos para perto de nós, nós começamos a atrair boas pessoas para perto de nós. A saúde melhora, o trabalho melhora, o relacionamento familiar melhora, tudo melhora. Uma outra pesquisa que eu encontrei estudando para esse capítulo, não sei se vocês conhecem a Anete Moraes, Anete Guimarães, ela faz muita palestra com base científica, né? Então, uma pesquisa da Universidade de Harvard, que já dura 75 anos e ainda está em andamento, estudou a vida de centenas de pessoas de várias idades e condições sociais diferentes, desde a adolescência até a velhice, e perguntaram para essas pessoas qual seria o fator determinante para a felicidade. Algumas disseram que eram ficar ricos e outras disseram famosas e poderosas. Os anos passaram e eles, acompanhando o desenrolar da vida dessas pessoas, descobriram que não era a riqueza, nem a fama, nem a posição social que deixavam elas felizes. O que determinava a felicidade e a saúde física e mental dessas pessoas eram os relacionamentos sociais, os bons relacionamentos. O quanto elas se importavam com as pessoas e também o número de pessoas com quem elas se importavam. Quer dizer então que quanto maior o número de pessoas que você se importa, que você ajuda, que você se preocupa, mais saudável é a sua mente e seu corpo, independente de riqueza. Dependendo das relações sociais que essas pessoas tinham aos 50 anos, eles conseguiam prever o estado de saúde delas aos 80, se ela ia ter depressão, colesterol, Alzheimer. Então, um dos pesquisadores, antes de terminar a pesquisa, resolveu publicar, né, esse resultado dessa pesquisa. E o resultado é: não importa o que digam, a felicidade vem do amor que você sente pelas pessoas. Que a sua saúde física e mental vem do número de pessoas que você se importa. Que a preocupação com as pessoas ao seu redor liberta você da amargura, do sofrimento, do egoísmo e da dor. Então vejam só, foram 75 anos de estudos, centenas de pessoas envolvidas, milhares de páginas de relatórios, investimentos pesados para chegar à conclusão de que fora da caridade não há salvação.
Era isso que eu tinha para passar hoje. Que nós possamos ter uma semana boa, abençoada, que essas 2 palestrinhas que nós fizemos possam ajudar um pouquinho, pelo menos, cada um, né? Que a gente consiga colocar em prática durante a semana esses ensinamentos e que possamos sair daqui hoje bem melhores do que chegamos. Eu convido vocês então para a prece final.